Muito bem, meus irmãos, 10 horas e 30 minutos no quadro Você Quer Saber? A Bíblia Responde. Nós temos a participação aí do nosso internauta anônimo, que pede para não ser identificado, mas que nos traz um assunto, como hoje é assunto de casais. Infelizmente, esse assunto não podia existir no meio cristão, mas é tão corriqueiro que chega a doer a alma de saber que é verdade, que isso acontece. Então nós vamos tentar, de uma maneira explícita e objetiva, responder duas inquietudes do nosso ouvinte. No quadro Você Quer Saber? A Bíblia Responde. A primeira inquietude é correto um pastor orientar uma pessoa a separar-se do marido? Segundo, um profeta dizer que Deus está contemplando o casamento e dizer que o esposo da pessoa não é aquela a qual ela está casada e que Deus já está preparando outro? Eu vou usar o mesmo texto bíblico para responder as duas perguntas. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2, e versículo de número 13, versículos 13 ao 16. Capítulo de número 2 do livro do profeta Malaquias, versículos 13 ao 16. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio ou o divórcio e aquele que encobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Contextualizando e utilizando-se de uma expressão bem objetiva, minha querida irmã, meu querido irmão internauta, que me dá a honra de estar acompanhando esse programa. Se Deus diz clara e objetivamente, sem rodeios, sem meias palavras, que ele aborrece, ele odeia, ele não suporta o divórcio. Como que um pastor, que é um representante, defensor legal das leis de Deus na terra, vai aconselhar a uma pessoa a se separar, se divorciar? Em circunstância alguma, legal ou ilegal, seja qual for a situação, o pastor está vedado a ele a palavra divórcio. Nenhuma situação justifica
Eu sei que é um assunto polêmico que entra campo adentro, afora, juristas, teólogos, doutores e não sei o que mais, entram em uma discussão enfadonha e cansativa. E lembro-me de uma aula, quando estávamos estudando no curso teológico, em que foram gastadas horas e não se chegou a entendimento. Utilizando-se especialmente do capítulo 5, versículos 32 e 33 de Mateus, e o capítulo 19 de Mateus, do versículo 1 ao 9, quando Jesus fala do divórcio por imoralidade sexual, mas eu faço sempre a mesma pergunta para todos que defendem o divórcio nesse caso. Se a Bíblia diz que se nós não perdoarmos como Deus nos perdoa, então Deus não nos perdoará. O livro de Oséias, o casamento de Oséias e Gomer desfaz toda essa teoria. Primeiro, porque se eu perdoar, e segundo a lei e os conceitos que são criados, até mesmo doutrinários, e eu tenho o direito de contrapor, pelo menos, quando um pastor disse, não, adulterou, traiu, tem direito de divorciar-se. Espera aí. Vamos parar e respirar antes de falar isso, senhores pastores. Porque se nós ensinamos o perdão e o amor incondicional, como que nós ensinamos? Me explique para mim o que é perdoar, mas... Então não é perdão. O perdão, ele é incondicional, ele não exige contrapartida. Quando eu perdoo, mas coloco algum requisito para perdoar, não é perdão. Outra coisa, dentro das doutrinas e conceitos que estão sendo feitos, nós estamos vendo uma coisa que me chama muita atenção. Por exemplo, presta atenção nisso. Dentro dos conceitos que estão sendo criados e defendidos, quem adultera não é apto mais a casar. E quem é traído pode casar-se e constituir uma nova família. Mas fere o princípio do que Jesus disse. A lei se resume a 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus por sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, se você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, e você se errasse e queria perdão e misericórdia, como é que você não oferece? Imagine um casamento que por um deslize, uma ignorância... Outra coisa, os anos têm me ensinado uma coisa. Não é teoria, não. É prática de vida. Que quando ocorre uma traição, um adultério, seja tanto ele do lado masculino ou feminino, não importa. É no mínimo 50-50 a culpa. Então, se eximir da culpa e colocar sobre as costas do traidor toda a culpa, é no mínimo covardia e hipocrisia. Então, o adultério, a moralidade sexual como requisito para casamento, não resiste à lei do amor. Porque quem ama, perdoa.
Ah, mas eu te perdoo, mas não vivo mais contigo. E mais, você não pode mais casar, porque a Bíblia diz que expõe, a Bíblia vai ser Paulo discorrendo sobre isso, ele vai dizer, olha, se você casar enquanto estiver vivo o teu cônjuge, você está expondo alguém ao adultério e estarás tu em adultério. Isso é amor? Impor a uma pessoa que ela tem que viver o resto da vida sem casar-se, porque você que foi traído e se sente incapaz de passar todo esse processo, que é um processo terrível, segundo a psicologia, existem 5 fases na traição que precisa ser passada uma por uma, que eu não tenho tempo para falar disso, mas quem sabe num dia desse eu faço um programa, um comentário sobre essas 5 fases que o traído precisa passar para voltar a uma vida normal. Mas uma das coisas importantes, querido ouvinte, como que Deus vai odiar o divórcio e o pastor, que é o defensor das leis de Deus, vai aconselhar a divorciar? Então esse pastor, me perdoe, mas esse não é pastor, esse é um impostor. Esse é um usurpador, é alguém que usurpou o nome de pastor e está inserido, mas não passa daquilo que Paulo diz, obreiros maus, cães gulosos, que nunca se saciam e estão sempre destruindo o rebanho do Senhor. Então, no conceito bíblico, no mínimo que fica a pergunta para todos nós é a seguinte: como que Deus, que odeia o divórcio, aborrece o divórcio, ele vai usar pastores para aconselhar a separação? E a outra, pior ainda, profeta dizer que Deus está contemplando o casamento e dizer que o esposo da pessoa a qual está casada não é a pessoa ideal. E que fique tranquila que Deus está preparando outro. Isso é profeta de Baal. Isso é profeta do cão. Esse é o demônio do divórcio que entrou na boca deste falso profeta. Isso é falsa profecia. Deus está contemplando o casamento? Está. Está difícil? Está. Deus está vendo. Está sofrendo? Deus está vendo. Está chorando? Deus está vendo. Está gemendo? Deus está vendo. O casamento está em crise? Deus está vendo. Houve traição? Deus viu. Houve erro? Deus viu. Está insustentável? Deus está vendo. É verdade. Mas como é que Deus, que odeia, aborrece, abomina o divórcio, vai dizer para você ficar tranquilo que eu já estou preparando outro para você? A não ser que Deus esteja dizendo para você, eu vou matar o teu marido, vou matar a tua esposa e vou te dar um novo. Você acha que isso é a solução? Porque de outra maneira, o que você está ouvindo, este profeta não conhece Bíblia, não conhece Deus. Lembre-se que a profecia na boca de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, não pode ferir os princípios bíblicos. Não pode ferir os conceitos e preceitos éticos, morais, doutrinários estabelecidos nas Sagradas Escrituras. O cânon sagrado não pode ser ferido. Não pode. Em hipótese alguma. Lembre-se disso. Em nome de Jesus Cristo. Tanto um pastor que orienta uma pessoa a se separar é divorciado literalmente. Este não conhece Deus e nem a Bíblia. Desculpe a expressão dura que pode soar agressiva ao ouvido de alguém. É um analfabeto bíblico. E alguém que venha ensinar e dizer que pode separar, pode divorciar, esse falta conhecer principalmente Deus. E a sua palavra e a sua vontade. Segundo lugar, profeta que venha profetizar
Para uma pessoa casada dizer, fica tranquilo que Deus está te contemplando e está vendo o teu sofrimento no teu casamento e está preparando outro casamento para ti, isso é coisa do cão. Isso aí não vem de Deus. Deus jamais vai destruir um casamento. Deus jamais vai destruir um casamento para construir outro. Você acha que Deus é incompetente, que precisa da infelicidade de alguém para fazer outro feliz? Você acha que Deus precisa da lágrima de alguém para fazer alguém feliz? Você não crê que Deus pode transformar esse teu casamento, que pode ser o pior do mundo, começando por você que é infeliz? Transformar a tua vida, a tua história e fazer o teu casamento um casamento feliz, abençoado e cheio da presença de Deus? Então, fica a pergunta nesta manhã. Como que um Deus que aborrece, abomina o divórcio, vai aprovar, na boca de um pastor, aconselhar separar? E vai falar na boca de um profeta dizendo, fica tranquilo que esse casamento aí eu estou contemplando, está tudo errado, e eu estou preparando o melhor para você. Meu Deus! Espero com isso ter colaborado com o nosso internauta, e no seu crescimento, no seu conhecimento, e que possamos juntos glorificar ao nome do Senhor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado por enriquecer aqui o programa Esperança para essa geração com a sua participação. Deus abençoe a todos na paz do Senhor.